Olá a todos, o meu nome é Julia Laura e eu vou apresentar para vocês hoje o projeto de monitoria intitulado Sanidade Avícola Dinâmica no Ensino Remoto, que foi desenvolvido na disciplina de Sanidade Avícola sob a orientação da professora Deise Abreu e Virgínia Pereira. A avicultura ela tem uma grande importância no Brasil, principalmente porque o Brasil é o maior exportador de frango no mundo. Então isso faz com que a sanidade avícola ela tenha um impacto econômico muito relevante, mas também um impacto na saúde pública. Isso se comunica diretamente com os nossos objetivos, tanto do projeto de monitoria quanto da disciplina em geral, que é capacitar os futuros médicos veterinários a reconhecer as principais doenças em aves e atuar na prevenção e controle, e também promover o engajamento dos alunos durante o período remoto. A metodologia desse projeto incluiu aulas ministradas por convidados, e no caso essas aulas elas eram realizadas pela plataforma Google Meet durante o horário da aula síncrona da disciplina, nos temas doenças neoplásicas pelo professor Dr. Filippo Fatini e salmoneloses aviárias pela doutora Simone Machado. Isso é uma coisa que o período remoto nos proporciona, que é essa possibilidade de integração com profissionais do Brasil inteiro. Também incluíram estudos dirigidos, que eram disponibilizados aos alunos por Google Forms, de temas técnicas de necrópsia e vacinação em apicultura, visando justamente a fixação do conteúdo e também uma forma de avaliar o aprendizado desses alunos. E, por fim, uma aula com metodologia ativa. Essa aula ela teve como tema doenças causadas por bactérias gram-positivas em aves. A metodologia na qual ela foi baseada foi aprendizagem baseada em problemas e ela foi dividida numa parte síncrona e numa parte assíncrona. A parte assíncrona consistiu na disponibilização de 2 videoaulas no Google Classroom e material de apoio em PDF, e a parte síncrona na apresentação de casos clínicos na forma de um quiz, com interação dos alunos em tempo real para a resolução desses casos. E aí a plataforma foi Google Meet e VoxVolt. Essas foram as videoaulas disponibilizadas aos alunos, na qual eles puderam ter acesso antes de realizar o quiz. E o quiz ele foi realizado durante a aula síncrona, durante o encontro síncrono no Google Meet. Então, nós projetávamos um caso clínico e, com base nesse caso, nós perguntávamos aos alunos qual seria o próximo passo deles. Então, com base em tudo que eles viram na disciplina, em tudo que eles viram no curso, se eles se deparassem com esse caso na vida real, o que eles fariam? Então, nós enviávamos também um link para eles, e quando eu falo nós, é porque esse projeto é de monitoria, mas teve também a colaboração de toda a equipe do setor. Então, nós enviávamos a eles um link do VoxVolt, no qual eles possuíam todas essas opções, e eles escolhiam a opção que eles escolheriam também a campo. E com base nisso, nós discutíamos os casos com eles. Por exemplo, eles escolheram necrópsia, então nós apresentávamos o resultado da necrópsia e assim em diante. Os resultados parciais foram obtidos também por um formulário Google, no qual nós avaliamos a opinião deles em relação ao material disponibilizado, que foi muito positiva, sendo 5 muito bom. A maioria também considerou que contribuiu para a aprendizagem do conteúdo, com uma exceção, e no caso esse aluno ele alegou uma falta de tempo para o consumo dos materiais. Então, que é uma crítica muito frequente no período remoto. Mas o nosso objetivo principal era que a atividade auxiliasse no entendimento da disciplina e na aplicabilidade em situações reais. E aí todos os alunos tiveram um aproveitamento nesse sentido. Então, como conclusão desse projeto, nós vemos que os métodos ativos eles são uma ferramenta importante no ensino remoto. Ele consegue promover o engajamento dos alunos nas atividades, o que é tão importante porque é um momento em que os alunos eles estão longe da faculdade, eles estão longe do ambiente acadêmico, e também consegue promover o contato com situações que se aproximam com a realidade profissional, que na verdade é a base da aprendizagem baseada em problemas. Essas foram as referências utilizadas. E eu agradeço a atenção de todos. Olá! Esse é o projeto de monitoria Palavras Cruzadas e Caça-Palavras como ferramenta no ensino remoto de bioquímica, confeccionado pela monitora Julia Habib, com orientação do professor Rafael Brito. E essa sou eu, a narradora do vídeo. Nesse vídeo, veremos introdução, motivação e objetivos, metodologia, resultados parciais e referências. Introdução.
Esse projeto de monitoria consistia em um livro interativo denominado Bioquímica Divertida, que contém palavras cruzadas e caça-palavras. O livro é dividido em módulos correspondentes a cada matéria, e no vídeo é possível ver uma parte do Bioquímica Divertida. Cada módulo contém pelo menos uma caça-palavra e uma palavra cruzada, variando o número de acordo com a necessidade da matéria. Ele é um projeto com foco tanto no ensino remoto como no presencial. Motivações e objetivos. O projeto busca promover a fixação da matéria de uma forma lúdica, trazendo novas informações sobre o tema sem sobrecarregar os alunos. Assim, procuramos elevar o interesse pela disciplina e pelas matérias ministradas com estudo ativo, leve e divertido. Metodologia. O Bioquímica Divertida pode ser tanto impresso, para a realização das atividades com caneta ou lápis, quanto pode ter uma interação online via site Live Worksheets. O link de cada palavra cruzada ou caça-palavra está disponível em sua respectiva página no livro, de modo que o aluno pode clicar e ser direcionado para o site de interação online. Os alunos ainda podem, no site, ter uma correção dos exercícios. Os vídeos apresentados demonstram como pode se dar essa interação. As palavras cruzadas do livro são, então, usadas para a fixação da matéria, abordando assuntos previamente conhecidos pelos alunos, e os caça-palavras trazem algumas informações novas, com um certo aprofundamento sobre o tema. Sobre a confecção do projeto, as palavras cruzadas foram produzidas no site Educolorir e os caça-palavras no site Genial. Quanto ao design, o livro foi montado no Canva, utilizando figuras gratuitas e do Canva Pro. Ainda, o design foi inspirado nos livros de palavras cruzadas existentes, a fim de aproximar o projeto da nossa realidade. Resultados parciais. Para entender o impacto desse projeto no aprendizado dos alunos, foi confeccionado um formulário pelo aplicativo Google Forms. Durante todo o período de 2021.1, foram disponibilizados módulos do Bioquímica Divertida para a turma do segundo período do curso de farmácia e, no último mês do período, foi disponibilizado o formulário para que os alunos avaliassem o projeto. Obtivemos respostas de 16 alunos, que iremos visualizar a seguir. Foi perguntado se os alunos imprimiram um projeto para a realização das atividades. Obtivemos o dado de que a maioria não imprimiu. Quanto aos que imprimiram, cada um dos 4 alunos imprimiu uma quantidade diferente de módulos, como demonstrado no gráfico da direita. Quanto ao uso do site, obtivemos o dado de que a maioria utilizou esse recurso da interação online, como podemos ver à esquerda, e 68,8% dos alunos não tiveram problemas de conexão com esse site, como vemos à direita. Os alunos que alegaram problemas no acesso ao site também afirmaram possuir uma conexão instável de internet. Também foi perguntado aos alunos o quão proveitoso foi interagir no site, seja no caça-palavras, em que 61,5% afirmou ser totalmente proveitoso o uso do site, quanto nas palavras cruzadas, que, em uma escala de aproveitamento de 0 a 10, 10 dos 14 alunos avaliaram o aproveitamento como 10. Metade dos alunos afirmou ter respondido de 1 a 5 módulos do Bioquímica Divertida e, também, metade afirmou que o projeto ajudou completamente a revisar o conteúdo e consolidar o conhecimento, sendo que 37,5% concordaram que foi um auxílio parcial. A maioria dos alunos afirmou que as atividades condiziam totalmente com a matéria, além de serem muito interessantes. Ainda, 87,5% dos alunos concordaram totalmente com a frase. Abre aspas, eu indicaria a continuidade do projeto para as próximas turmas do curso de farmácia. Fecha aspas. Em uma pergunta geral para fechar a questão do aprendizado, 10 dos 16 alunos responderam que realizaram as atividades do livro e do site e elas o ajudaram a revisar o conteúdo e solidificar o conhecimento. Quanto ao design, obtivemos essas respostas que estão nos slides, sendo que as que mais apareceram foram muito bom, bom e ótimo. Assim, a gente pode perceber que o design teve um papel crucial para chamar a atenção dos alunos e estimular a realização das atividades. Aqui estão presentes comentários adicionais feitos voluntariamente pelos alunos, tanto no Classroom quanto no formulário disponibilizado. Alguns desses comentários, como o primeiro, que diz que é uma oportunidade de se divertir e desafiar o raciocínio ao revisar alguns conceitos, ou o segundo, que fala sobre ser um projeto bom para revisar o conteúdo, mostram o quanto o Bioquímica Divertida atingiu diversos dos objetivos propostos. E aqui estão as referências que utilizamos para o projeto. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Cunha, eu sou estudante de Medicina da UF, acabei de concluir meu 3º período, vou agora iniciar o 4º. Também sou monitora do Departamento de Neurociências e sou orientada pela professora Ana Lúcia Tavares Gomes. E o nome do meu projeto da semana de monitoria é Uso de vídeos como ferramenta didática, desenhando sistemas sensoriais. Bem, agora que já me conhecem um pouco, eu vou falar do meu projeto
da semana de monitoria. Mas, antes de tudo, é importante entendermos que esse projeto de semana de monitoria, ele está dentro, ele participa, né, do meu projeto geral de monitoria, que é de desenvolvimento de mídias como recurso didático ao processo de ensino do sistema nervoso. Esse projeto geral da monitoria foi iniciado no período de 2021.1 e ele consiste no desenvolvimento de mídias interativas e didáticas por meio de técnicas audiovisuais para serem usadas nos ambientes de sala de aula, tanto no ensino remoto quanto no presencial. Isso tudo se dá com o intuito de tentar auxiliar e facilitar o entendimento do conteúdo pelos alunos. E então, eu acredito que, em suma, o objetivo desse projeto seja a criação de materiais interativos mais palpáveis e acessíveis aos alunos por meio das mais diversas ferramentas digitais, ampliando, então, o contato dos estudantes com os conhecimentos ensinados na disciplina. E dentro desse projeto, particularmente, a minha maior motivação para participar dele era tentar encontrar as mais variadas formas possíveis para os estudantes saírem da disciplina com o mínimo de dúvidas possíveis, ou seja, tentar sanar o máximo de dúvidas. E para isso, nesse último período, com a supervisão da minha professora orientadora, nós visamos a preparação de mapas mentais. Aqui tem o exemplo de um deles que nós preparamos, que sintetizassem os conteúdos abordados em sala de aula de uma forma mais visual, auxiliando na fixação dos conhecimentos. Nós também iniciamos um projeto para elaboração de vídeos sobre os sistemas sensoriais. A ideia desses vídeos é, em cada um deles, gravar a execução dos desenhos das principais estruturas e processos de cada sistema, enquanto eu narro e descrevo os principais tópicos relacionados àquela ilustração. Nesse semestre, por exemplo, nós publicamos no Classroom de Neurobiologia da turma do primeiro período de Medicina um vídeo em que eu estou desenhando e explicando em 12 minutos, da forma mais lúdica e acessível que eu consegui, os principais temas associados ao sistema auditivo, que também foram abordados em aula. Aqui tem um trechinho desse vídeo que nós publicamos no Classroom nesse último semestre, em que eu estou desenhando e narrando, infelizmente não consegui botar o som, o sistema auditivo. E todo esse projeto foi supervisionado pela professora Ana. E além das atividades mais audiovisuais, nesse semestre eu também auxiliei a turma de Neurobiologia da Medicina e de Neurociências da Psicologia. E nelas eu postei no Classroom alguns documentos anônimos pelo Documentos Google, nos quais os alunos poderiam escrever suas dúvidas em qualquer momento para que elas fossem tiradas depois. Além disso, principalmente na turma de psicologia, eu forneci meios de contato direto aos alunos e muitos deles solicitaram minha ajuda e tiraram suas dúvidas no privado. E isso foi muito importante, porque esse contato direto, para muitos, foi um meio mais confortável para que tirassem suas dúvidas, de uma forma mais pessoalizada, já que para cada um deles eu tentava adequar a minha ajuda e a minha explicação para uma forma que eles aprendessem melhor. Então, para mim, a parte mais especial de todo esse projeto de monitoria até agora foram os comentários positivos dos alunos e ver diretamente alguns deles saírem desse período compreendendo o conteúdo. Então, além da monitoria ter me estimulado a me aprofundar e aprender mais uma matéria que eu adoro, que é a neurobiologia, e também ter me dado a oportunidade de fixar melhor os conhecimentos da disciplina, os resultados e os comentários positivos dos alunos até agora são extremamente gratificantes, porque acredito que tanto para mim quanto para os professores, o mais importante é que os alunos consigam desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes da disciplina e saiam seguros e satisfeitos. Bem, essas são as referências que foram usadas tanto nos projetos desenvolvidos na monitoria nesse semestre, quanto nesse vídeo. E é importante também falar que todas as imagens e ilustrações usadas são livres e fornecidas pelo Canva ou são autorais, feitas por mim. Por fim, eu quero agradecer pela oportunidade e pela atenção. Então, muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Felipe Azeredo Sodré, sou estudante de nutrição da UF e monitor da disciplina de microbiologia de alimentos para os cursos de nutrição e farmácia. Tenho como minha orientadora principal a excelentíssima professora Adriene Ribeiro Lima e estou muito feliz em participar da 23ª semana de monitoria e estou trazendo neste momento o meu trabalho que está sendo aplicado entre os semestres 21.1 e 21.2, denominados Jogos como instrumento de ensino-aprendizagem em microbiologia de alimentos. De modo a trazer diferentes alternativas de aprendizagem durante o ensino à distância, a utilização de jogos de busca de forma mais interativa
fixar os assuntos transmitidos pelos professores durante as aulas. A utilização de abordagens mais divertidas e fora do padrão de vídeos, livros e artigos é uma forma de distração para o aluno sem a perda do foco, que é o aprendizado. Embora seja um tempo a mais de tela, essa abordagem é uma alternativa ao ensino convencional, com a proposta de atividades que trazem uma mais leveza, né, para a matéria trabalhada e que visam chamar mais a atenção dos alunos. Dentre os motivos para a elaboração dos jogos estão a busca por atividades mais lúdicas, fora do padrão, e de maior aceitação por parte dos alunos, com o objetivo de, através dos jogos, facilitar o aprendizado ao fixar conceitos e definições importantes, dando ao professor uma alternativa, né, uma opção a mais para se trabalhar o conteúdo da disciplina. Como metodologia, semanalmente foram propostas atividades posteriores às aulas ministradas pela professora. As atividades elas foram produzidas e anexadas de acordo com o conteúdo trabalhado em aula, e a cada novo tema da disciplina, novos jogos eram propostos, novos jogos eram produzidos e anexados com o respectivo link de acesso. Os jogos eles foram elaborados com auxílio de sites e aplicativos próprios para jogos educativos, e dentre as opções que estavam dispostas para escolhermos, optamos por aplicar o Kahoot, EducaPlay e o Quizlet. Aqui um exemplo de atividade denominada Introdução às Práticas, utilizando o EducaPlay. Essa atividade é uma palavra cruzada, também conhecida como cruzadinha, na qual é de fácil execução e também fácil de ser elaborado, ser produzido. Necessitando apenas colocar uma descrição e a palavra correspondente. Com isso, o EducaPlay automaticamente ele produz a palavra cruzada pronta, né, para o aluno poder completar. Aqui no canto superior direito, né, do slide, nós podemos ver a atividade finalizada e no canto inferior direito, a atividade com a pontuação e com o tempo que foi necessário para sua execução. Aqui o exemplo do Quizlet, em uma atividade denominada Introdução às Doenças Transmitidas por Alimentos, que também foi aplicado para os alunos. Nesta atividade, optamos por cartões, que é um dos exemplos de jogos que o Quizlet oferece. Para se produzir esses jogos, bastava apenas colocar uma palavra e sua definição, e automaticamente o site, ele, através das palavras colocadas, produzia vários jogos. Um exemplo desses jogos que são produzidos são os cartões, que bastava o aluno clicar em cima e no verso estaria a definição. Com isso, o aluno recordaria algumas palavras, chaves da matéria, facilitando o aprendizado. Neste slide temos o exemplo do Kahoot, uma das plataformas que utilizamos. Essa plataforma é de perguntas e respostas. Na imagem temos um exemplo de uma atividade denominada Doenças Transmitidas por Alimentos, que também foi aplicada para os alunos. Nesta plataforma tem duas opções de questões, uma de quiz com até 4 opções de respostas e a outra de verdadeiro ou falso. O aluno ele tem tempo para responder cada questão e ao final ele é classificado de acordo com o acerto da questão e com o tempo que foi necessário para acertar cada questão. Em relação aos resultados parciais, nós optamos por fazer uma pergunta em um questionário de avaliação da monitoria, no qual ela trata do que os alunos acharam da aplicação dos jogos. É importante observar que esses jogos eles foram aplicados inicialmente sem uma pontuação para a nota final da disciplina, o que interferiu, né, na adesão do método de ensino durante o decorrer do semestre, o que será revisto no próximo semestre. Bom, 29 dos 33 alunos responderam, sendo 88% da turma, ao questionário. 79,3% consideraram as atividades ótimas, 6,9% acharam boas, 3,4% consideraram ruins, sendo apenas uma pessoa, e 10% não fez por falta de tempo. Minha visão como monitor, inicialmente, considerei com uma maior adesão às atividades e posterior diminuição com a chegada de datas de atividades que normalmente possuem e recebem uma maior prioridade, como a entrega de trabalhos e provas. Apesar, né, de não serem atividades avaliativas, obtivemos uma ótima adesão, mas para o próximo semestre nós estamos pensando em distribuir uns pontinhos, né, como bônus, para alcançar uma maior quantidade de alunos durante todo o semestre e não somente no início. Os jogos, por terem como foco os principais temas da disciplina, foram uma ótima alternativa de fixação e revisão do conteúdo aplicado em aula. Aqui temos as referências. Obrigado. Olá, meu nome é Natália Pereira Corlós, eu sou monitora das disciplinas de Diagnóstico Veterinário por Imagem 1 e Tópicos Avançados em Imaginologia de Animais de Grande Porte, vinculadas ao Departamento de Patologia e Clínica Veterinária. O título do meu projeto são Atividades de Monitoria no Ensino de Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, e possui como tema o uso de ferramentas digitais como auxílio ao ensino de diagnóstico veterinário por imagem. As minhas orientadoras são as professoras doutoras Aline Emerim Pina e Márcia Carolina Salomão Santos.
Na atual pandemia de Covid-19, a educação no ensino superior passou por mudanças com a necessidade de cumprir as normas de distanciamento social. Dessa forma, o papel e o impacto da tecnologia tornou-se ainda mais evidente, com a utilização de novas ferramentas digitais durante o ensino remoto. A monitoria é uma atividade de iniciação à docência, onde o monitor aprende a ensinar, vivenciando dessa forma um pouco da rotina do professor. Algumas das principais funções do monitor são retirar dúvidas, criar material de apoio e acompanhar a realização de trabalhos, sempre sob a supervisão dos orientadores. Sobre a motivação do projeto em questão, a disciplina de diagnóstico por imagem possui grande importância na rotina prática do médico veterinário. Existe uma real dificuldade de interpretação das imagens pelos alunos, que durante o período pandêmico foi acentuada devido à impossibilidade de realização de aulas presenciais. Dessa forma, os objetivos gerais desse projeto foram facilitar o intercâmbio de ideias entre os alunos e professores, além de fornecer material de apoio de qualidade, que possa suprir a necessidade de aulas práticas durante esse período. Como objetivos específicos, temos 5 etapas que estão relacionadas à interpretação das imagens do sistema cardiorrespiratório. São elas: 1. Identificar quando solicitar o exame de imagem. 2. Avaliar as imagens habituais desse sistema. 3. Identificar alterações. 4. Relacionar as alterações com o caso clínico e demais exames de apoio. E, por fim, 5. Estimular a busca pelo saber pelo próprio aluno. Em relação à metodologia, foi inicialmente criado um portal de videoaulas no YouTube que objetiva fornecer vídeos curtos para além das fronteiras da universidade. Além disso, os próximos monitores podem criar novos vídeos para compor o canal, sendo um projeto de continuidade. Também será disponibilizada uma aula assíncrona gravada pela plataforma Google Meet, com tempo de duração de cerca de 1 hora, sobre o sistema cardiorrespiratório, contando com a supervisão dos professores orientadores. Outra parte bastante importante do projeto é a criação de uma apostila interativa sobre o sistema cardiorrespiratório, criada através das plataformas gratuitas Google Docs, Canva e Flipsnack. Todo o material presente na apostila será retirado de fontes confiáveis de livre acesso e reprodução, utilizando também imagens do Hospital Universitário de Medicina Veterinária, Professor Firmino Márcio Filho. Por último, será proposta uma atividade em grupo, onde os alunos irão criar mapas mentais com imagens das principais afecções do sistema cardiorrespiratório, que irá compor uma apostila apenas de mapas mentais utilizada para estudo. Será realizada uma monitoria síncrona, onde a monitora irá retirar dúvidas sobre todo o conteúdo aprendido. Os resultados serão validados através de formulários enviados à turma, que irão avaliar o conhecimento adquirido e a utilidade das ferramentas digitais no aproveitamento da disciplina. Todas as estatísticas dos formulários serão planilhadas e dessa forma teremos uma ampla visão sobre o rendimento do projeto. Estas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Joyce Mergulhão, monitora da disciplina Deontologia e Legislação Médico-Veterinária do curso de graduação em Medicina Veterinária da UF. A disciplina se dedica a apresentar normas, diretrizes e leis que regulam a conduta do médico veterinário. Além disso, objetiva estimular o pensamento crítico dos alunos a respeito dos valores éticos e morais que regem a profissão. Um dos temas mais polêmicos e sensíveis apresentado na disciplina é o da eutanásia na medicina veterinária. Os alunos, que em sua maioria já estão começando a realizar estágio profissional, costumam levar para a aula casos onde se deparam com dilemas éticos e morais. Algumas vezes também relatam sua vivência do ponto de vista de um cliente, com um animal de estimação que passou pelo procedimento da eutanásia. O objetivo do projeto foi preparar uma aula que expusesse o tema de forma lúdica, apresentar legislação relacionada ao procedimento de eutanásia, elucidar os principais dilemas que surgem em relação à ética profissional e estimular a reflexão sobre a finitude da vida. Por isso, foi preparada uma aula, apresentada de forma síncrona em 23 de agosto e que contou com a seguinte metodologia.
seleção de bibliografia sobre eutanásia na medicina veterinária, preparo de e-book no Canva, preparo de slides no Canva para aula com duração de 50 minutos, com a legislação pertinente e estudos de caso, apresentação da aula online pelo Google Meet, discussão de casos e esclarecimento das dúvidas dos alunos, e, por fim, disponibilização do e-book no Google Sala de Aula como forma de material didático complementar para leitura no tempo assíncrono da aula. Até o momento, os resultados foram: apresentação da aula para a turma no dia 23 de agosto de 2021, um e-book no formato de perguntas e respostas com 11 tópicos e referências bibliográficas, como vocês estão vendo passar ao lado. Slides para a aula. E, por fim, tivemos a avaliação da atividade pelo feedback dos alunos durante a apresentação, com perguntas feitas de forma oral ou pelo chat. Aqui estão as referências utilizadas para a confecção da aula ministrada no dia 23 de agosto. Obrigada, esse é meu contato, joycemergulhão@iduf.uf.br. Olá, eu sou a aluna Ana Luísa Ferreira Pereira, graduanda de enfermagem e monitora na disciplina de parasitologia para o curso de nutrição, orientada pelas professoras Daniela Leles e Patrícia Miller, apresentando o projeto de monitoria A Parasitologia em um Clique, e-book de resumos para graduandos em nutrição. A parasitologia apresenta uma grande importância para a área de saúde e para o curso de nutrição, devido aos agentes etiológicos que causam infecções em decorrência da ingestão de água e alimentos contaminados. O monitor apresenta grande importância para mediar informações e ajudar na consolidação do conhecimento, principalmente no contexto do ensino remoto. Nesse contexto de aulas online, podemos utilizar diversos materiais que auxiliam no aprendizado dos alunos, como, por exemplo, um e-book do conteúdo. O e-book foi escolhido por ser um material de fácil acesso em qualquer momento do dia para ensino remoto. Durante o período, foram observados que os alunos necessitavam de um material para guiar os estudos e guardar como resumo para auxiliar as atividades. A criação desse material foi focada nos pontos principais das parasitoses transmitidas por água e alimentos, para chamar a atenção do público-alvo. O e-book completo terá páginas destinadas ao conhecimento sobre higiene e conservação adequada dos alimentos para evitar infecções por parasitos. Os objetivos do e-book são auxiliar no aprendizado dos alunos da disciplina, conter informações importantes sobre parasitoses e higiene dos alimentos que os alunos poderão levar para a vida profissional, e ser um material atrativo com atividades simples, mas sucintas para a consolidação do conteúdo. Para a elaboração do e-book, foram escolhidos 11 parasitas de transmissão passivo-oral, ou seja, aqueles que são mais conectados com o curso de nutrição. Cada parasita apresenta uma página sobre conteúdo e outra página de atividades para a consolidação do que foi lido. As informações foram apresentadas em tópicos para facilitar a aprendizagem e guiar os estudos. Foram escolhidas imagens de pranchas de aula práticas desenhadas pela professora Daniela Leles para representar cada parasito e auxiliar na sua identificação, assim como criar uma identidade visual. No material, os alunos encontrarão exercícios como cruzadinhas, caça-palavras, verdadeiro ou falso, entre outros tipos. Todo o e-book foi planejado a partir da literatura exposta nas aulas teóricas e preparado com o auxílio da plataforma Canva e outros programas gratuitos para a construção das atividades. Como resultados parciais, um tema já ficou pronto, chamado Teníase e cisticercose, e foi escolhido porque os alunos apresentaram maior dificuldade durante o período e tiveram maior índice de erros durante as atividades propostas no semestre. Esse tema foi postado para a turma do primeiro semestre de 2021, contendo exercícios para fixação. O restante do e-book, com outras parasitoses, está em fase de elaboração na etapa de correção pelas orientadoras.
Essas são as páginas do e-book que já foram apresentadas aos alunos. Como explicado anteriormente, cada parasitose foi colocada em tópicos e possui uma página de exercícios. Ao final, temos o gabarito. Em consulta informal com os alunos, eles relataram que este material, assim como os outros elaborados ao longo do semestre, ajudaram no aprendizado, e essas foram as opiniões. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do e-book. E, adicionalmente, irei falar sobre a criação da aula assíncrona, onde foi criado um vídeo de 11 minutos para a explicação do tema larva migras cutânea e visceral. Essa foi a capa do vídeo e esse foi o plano de aula entregue. Esse vídeo foi apresentado à turma do primeiro semestre de 2021 e, felizmente, nós conseguimos auxiliar na execução das atividades. Em consulta informal, recebi retorno positivo pelos alunos e esse foi um dos comentários. Olá, gente. Eu me chamo Caio Eduardo, sou aluno da turma 218, que no semestre que se inicia estará indo para o 7º período. Além disso, sou monitor da disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado 2 e estou aqui com esse vídeo tentando falar um pouco mais sobre a minha experiência, né, no fato de ministrar uma aula para uma turma. Então, foi escolhido como meu projeto de monitoria trabalhar com os alunos o eixo de cuidado integral, que é abordado dentro da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado, fazendo um link com alguma população negligenciada. Como há algum tempo eu já venho fazendo um trabalho com a população privada de liberdade, fazendo um eixo com a tuberculose, e isso num trabalho um pouco mais epidemiológico, eu, junto com os meus orientadores, o Leandro e o Márcio, resolvemos falar sobre isso, né? Então, assim, a priori a gente pegou alguns vídeos curtos que pudessem dar uma dimensão de quais são os problemas, de como é ofertado cuidado, de como é ofertado saúde para essa população específica. E depois disso, né, num momento síncrono, eu resolvi trazer uma aula um pouco mais teórica, suportada com slides, onde eu apresentava um pouco mais sobre os dados epidemiológicos. Então, assim, quando a gente relaciona a tuberculose na população livre, né, aqueles que não estão detidos, não estão dentro das penitenciárias e cadeias públicas, com esse público que é privado de liberdade, a gente consegue ter um pouco da noção, né, da desigualdade que cerca a população privada de liberdade e consegue também entender quais são os fatores que influenciam nisso. A incidência acaba sendo 10 vezes maior nessa população privada de liberdade e é de longe um dos fatores mais preocupantes, né? Tem uma mortalidade bastante alta. Além disso, né, depois de ter apresentado isso, depois de colocar na cabecinha de cada um pouco mais sobre o processo de determinação social desse processo de saúde e doença, resolvemos então abrir para o grande debate, né, para toda uma turma. Vale lembrar que essa aula ela foi facultativa, a gente marcou, mas assim, os alunos não tiveram presença cobrada, muito menos uma avaliação formal. A gente não pontuou com nota o pessoal dentro dessa atividade. Mas isso não quer dizer que eles não foram avaliados, né? A avaliação ela acontece de forma contínua, tanto com o corpo docente quanto com o corpo discente, e comigo exercendo essa atividade de monitoria. E o debate ele foi bastante rico, né? Os alunos têm uma vivência muito grande dentro do campo ou dentro da sua realidade, e é muito bom ouvi-los. Então, assim, a gente teve relatos de uma das alunas que já tinha atendido uma pessoa privada de liberdade, né, que tinha chegado na urgência e precisava de cuidados. Ela também relatou, né, nesse momento, que era uma criança, né, 15 anos, mas que vinha tendo, por exemplo, o seu cuidado em saúde a todo tempo
quase que negligenciado, seja pela própria equipe, como também pelos policiais que estavam ali, né? Então, assim, incute um pouco como se essas pessoas não merecessem cuidado. Além desse relato, tiveram outros relatos de pessoas, de alunos, né, presentes na aula, dizendo que talvez não se sentiriam confortável em atender uma pessoa que cometeu estupro e dentre outras coisas. Então, assim, eu tiro bastante coisa positiva dessa aula, né? Primeiro porque eu pude vivenciar essa rotina do professor, de preparar uma aula, de ministrar uma aula, todas as inseguranças que cercam isso, né? Ainda mais no período remoto em que a gente fica só vendo as letrinhas lá, mas não vê o rosto de ninguém. Mas, de todo modo, foi uma experiência muito positiva e que eu vou levar para a minha vida. Ainda mais pelo fato da participação e de tudo ter caminhado quase que como a gente planeja desde o início. E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Olá, meu nome é Maria Isabel Araújo Lima, sou monitora da disciplina de Iniciação à Pesquisa Científica do curso de Graduação em Odontologia da UF de Niterói e sou orientada pelos professores Marcos Sena e Deise Mucieto no projeto Estratégias Pedagógicas Remotas na disciplina de Iniciação à Pesquisa Científica. Fazendo uma breve introdução, a disciplina é obrigatória e busca ampliar os horizontes do conhecimento científico ao apresentar os conceitos básicos de metodologia científica e aprofundar o desenvolvimento de habilidades de busca e de interpretação da literatura científica. A matéria é de suma importância para o aperfeiçoamento da escrita, da comunicação e da apresentação de trabalhos, sempre através da aplicação de preceitos éticos e de despertar junto aos alunos o senso crítico frente à ciência. Buscamos fornecer e sedimentar as bases metodológicas envolvidas no planejamento da pesquisa científica e estimular o trabalho em equipe, através da construção de projetos de pesquisa como um dos requisitos práticos da disciplina. No que diz respeito à motivação, para os alunos, a monitoria remota busca servir como atividade de suporte diante das dificuldades do distanciamento. Já para a monitora, de enriquecimento no que diz respeito a um primeiro contato com a docência, além da troca com professores e alunos, uma motivação pessoal. O projeto de estratégias pedagógicas remotas, ele visa construir ferramentas que conectem o ambiente virtual ao conteúdo da disciplina, a fim de diminuir a distância docente-discente e mitigar possíveis prejuízos do ensino remoto. Sendo assim, tem-se como objetivo geral aproximar os alunos do conhecimento científico e da pesquisa de maneira objetiva através de recursos digitais. Sendo assim, os objetivos específicos concernem fornecer e sedimentar as bases metodológicas envolvidas no planejamento da pesquisa científica, auxiliar todas as etapas da construção do projeto de pesquisa, direcionar uma busca eficaz em bases de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde, propagar conhecimento acerca dos descritores e palavras-chave, assistir à confecção de fichamento e preparar alunos para apresentações e elaboração de resumos. Dessa forma, ao final do semestre, os alunos deverão ser capazes de realizar um projeto de pesquisa, um fichamento, uma busca eficaz e segura em bases de dados, além de ter noções acerca de normas ABNT, de citação e de referências. Quanto à metodologia, foi criado um grupo de WhatsApp como forma de melhorar a comunicação aluno-monitor e servir de ponte entre discentes e docentes, além de desempenhar uma ferramenta de plantão de dúvidas do projeto de pesquisa e lembrete de tarefas. Também foi feita a disponibilização de um mapa mental da matéria, que serve de base para a execução de atividades como fichamento de artigos e também para nortear os alunos acerca dos conteúdos da disciplina. Além disso, aplicamos um questionário de perguntas e respostas de verdadeiro ou falso através do aplicativo interativo Kahoot para verificação de aprendizagem dos alunos acerca da matéria de citações e referências no formato ABNT. Por fim, está em processo a confecção de um e-book, flashcards e de videoaula sobre estratégias de busca em bases de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde para serem aplicados no próximo período. Quanto aos resultados parciais, foi aplicado um questionário via Google Forms com os alunos, onde todos avaliaram que a monitoria ajudou no processo de aprendizagem e 93% avaliaram que a monitoria ajudou na construção do projeto de pesquisa.
O mapa mental facilitou a execução do fichamento de artigos e noções gerais sobre a matéria, onde a maior parte da turma, 73%, deram nota máxima à atividade. O Kahoot apresentou bons resultados como avaliação do aprendizado, mais da metade da turma avaliando como atividade nota máxima, onde tivemos alunos acertando todas as questões da atividade. Quanto aos próximos passos, nesse momento estamos elaborando roteiros de gravação de uma videoaula sobre estratégia de buscas na BVS Odontologia, que será de grande utilidade para as atividades envolvidas na disciplina de iniciação à pesquisa científica. Já produzimos um e-book e flashcards sobre o tema e pretendemos utilizar esse recurso já no início do próximo período letivo. Estamos confiantes que ele facilitará o ensino-aprendizagem na nossa disciplina. Por fim, as referências do material utilizado. E agradecemos a atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Olá, meu nome é Júlia Marins, aluna do curso de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. O trabalho que eu desenvolvi foi sobre a ordem de produção de medicamentos no ensino remoto de assuntos regulatórios. Essa disciplina faz parte do departamento do MTC, Departamento de Tecnologia e Cosmético da Faculdade de Farmácia. Os docentes orientadores foram as professoras Elizabeth Macedo, Samanta Cardoso e Thalita Barros. A ordem de produção é um documento que inicializa o processo de fabricação de produtos em uma empresa. Em relação aos medicamentos, é um documento de referência para a produção de um lote de medicamento que contempla as informações da fórmula mestre ou fórmula padrão. Esse documento deve ter registrado cada etapa de produção e as operações desempenhadas no processo devem seguir com exatidão o determinado nesta ordem de produção. E onde a ordem de produção entra nos assuntos regulatórios? Bom, ela é exigida no documento técnico comum para o registro ou pós-registro de medicamentos da Anvisa. Ela consta no módulo 3 da qualidade e precisa estar anexada neste documento. Na nossa disciplina de assuntos regulatórios, os alunos desenvolvem uma aproximação desse documento técnico ou dossiê, e a ordem de produção é uma das atividades exigidas para a construção desse dossiê e uma das atividades que os alunos precisam desenvolver. A motivação para desenvolver esse trabalho foi que nem todos os alunos possuem experiência na área industrial, então eles não têm muita familiaridade com documentos técnicos e têm uma certa dificuldade em elaborar esse tipo de documento. Os objetivos foram auxiliar na elaboração da ordem de produção, esclarecer dúvidas sobre os itens que precisam estar nesse documento e construir um guia para facilitar a sua execução. A metodologia foi utilizar um modelo de ordem de produção e identificar os itens que devem ser preenchidos nesse documento, além de diferenciar quais informações vão ser criadas pelos alunos, representadas por XXX, como o nome da empresa, o nome do farmacêutico responsável, o número do POP e etc., daquelas informações que já foram definidas no início da disciplina, no início da elaboração do dossiê de registro. Aqui estão as instruções que constam nesse guia, diferenciados por cor. E ao longo do modelo de ordem de produção, essas cores vão marcando o tipo de informação que deve ser preenchida, de forma a orientar o aluno. Explicando melhor essas informações diferentes que o aluno precisa preencher. Aqui é o início do modelo da ordem de produção, então tem que ter o nome do produto. Ele está marcado em amarelo porque é um dado já pré-definido, ou seja, o aluno já escolheu no início da disciplina qual é o produto que ele vai desenvolver o dossiê de registro. Então ele já tem esse dado, é só preencher. Já a autorização do farmacêutico responsável é a assinatura de um farmacêutico, então é um dado que ele vai criar o nome do farmacêutico responsável por essa empresa. Aqui tem também outros exemplos. 400 mil unidades marcadas em amarelo é o tamanho do lote, que o aluno também já definiu no início da disciplina, então aqui ele já tem esse dado para preencher. Já o tempo de mistura, por exemplo, 20 minutos, e o RPM, a velocidade, é um dado que vai depender do tipo de processo que o aluno vai determinar. É um dado que ele vai escolher, mas ele tem que estar de acordo com o processo de produção escolhido. Também adicionei comentários ao lado das etapas para facilitar, por exemplo, mostrado aqui. Dependendo do tipo de processo, pode haver mais etapas, para que o aluno tenha entendimento que esse é um documento que ele precisa preencher de acordo com o seu processo de produção.
Olá, meu nome é Simone Gomes Ferreira, eu sou aluna de Medicina Veterinária da UF e sou monitora de forragicultura. Eu sou orientada pelo professor Robertson Pimentel e pelo professor Danilo Chagas. Eu estou na monitoria de forragicultura desde 2019, então é sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui para falar sobre o meu projeto. Por definição, o monitor é aquela pessoa que está num nível um pouco mais adiantado e que vai auxiliar o professor junto aos outros alunos. Só que essa definição lá do dicionário nunca me agradou. Para mim, o monitor ele precisa encorajar, auxiliar, escutar, acolher e atuar ativamente da formação dos alunos, mas sem esquecer que eles são indivíduos. Então, é preciso que o monitor tenha dedicação, amor, humildade, responsabilidade, comprometimento, dentre outros aspectos que eu considero primordiais. Dito isso, eu tentei me enquadrar dentro da minha definição de monitor perfeito, digamos assim, e tentar melhorar também a minha oratória em público, aprimorar e aprender diferentes métodos e linguagens de ensino. Bom, diante de tudo isso, o meu projeto de monitoria não poderia ser uma coisa só. Ele é um compilado de diferentes atividades, desde participação em aula síncrona, plantão de monitoria, elaboração de aula de revisão, apostila 3D e outros materiais, formulário para as práticas presenciais, palestra ministrada por mim no grupo de estudos do departamento e elaboração de um roteiro para o seminário final e auxílio a esses alunos para a confecção do roteiro. Na participação das aulas síncronas, eu auxiliava os professores no Google Meet e no Classroom, também respondia algumas questões levantadas pelos alunos ou passava algumas questões para os professores, participava das aulas com comentários que conseguissem linkar o que a gente estava estudando com a rotina do médico veterinário, porque muitas vezes eles têm uma dificuldade de enxergar isso. Também fiz um plantão de monitoria, através do WhatsApp, de um grupo que eu criei. Esse plantão ele não tinha uma faixa de horário limite, porque com o período remoto acabou que ficou tudo muito flexibilizado nessa questão de horário. E às vezes o horário que sobrava era aquele um pouquinho mais tarde. Então eu achei injusto acabar limitando esse acesso. Também ministrei uma aula de revisão, tiveram vários alunos presentes, a gente conversou por mais de 2 horas, foram 1h30 sobre os conteúdos e depois a gente começou a resolver oralmente e pelo chat os exercícios do estudo dirigido. Também confeccionei uma apostila 3D, que é um material interativo que contém todas as forrageiras principais que a gente vê durante as aulas e ela é muito legal e é a principal parte do meu projeto, porque ela permite que o aluno consiga ampliar as imagens de forma que ele consegue ver todos os detalhes. Ele consegue ver as nervuras, ele consegue ver todas as características e consegue identificar facilmente essas plantas lá na fazenda ou em algum outro lugar. Também acaba sendo muito importante porque pode ser utilizado quando a gente voltar para o presencial e tivermos as nossas aulas práticas e a nossa prova prática. Também confeccionei alguns vídeos interativos que falavam sobre a matéria e também colocavam o médico veterinário dentro da forragicultura. Foi feito um formulário de práticas presenciais para eles conseguirem assistir às aulas práticas nesse período lá na fazenda. Ministrei uma palestra no NEP que foi muito enriquecedora, foi muito gratificante participar, tiveram muitos alunos presentes. Falei sobre bioprospecção a pasto, que é uma estratégia de aumento de potencial produtivo. Também elaborei um roteiro para o seminário final e auxiliei os alunos na confecção do mesmo. Com relação aos nossos feedbacks, foram todos muito positivos, eles adoraram, aproveitaram muitos materiais que a gente disponibilizou, participaram ativamente. Então, através disso, eu só consigo entender que o programa de monitoria ampliou os meus horizontes, aperfeiçoou a minha oratória, permitiu que eu conseguisse estabelecer e fortalecer laços com alunos e professores, tanto que hoje eu não consigo me ver fora da sala de aula. Eu tenho certeza que esse é o caminho que eu quero seguir. E eu consegui aprender isso graças ao programa de monitoria. Citando Paulo Freire, ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. É o que define, para mim, o programa de monitoria. Essas são as minhas referências, e eu queria agradecer à Prograde, ao MZO e... Olá,
Meu nome é Júlia e eu sou a atual monitora de insumos agropecuários. E a disciplina ela conta com 2 professores orientadores, que ambos os professores eles me auxiliam quando eu tenho dúvidas, me orientam e me dão os direcionamentos necessários para que a monitoria funcione da melhor forma. Os 2 professores orientadores são o professor Adriano e a professora Fabiana. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha motivação. É o que me motivou, para ser a monitora de insumos. Essa motivação ela veio de 3 partes. A primeira delas é a questão de ajudar e a troca de conhecimento, porque eu sempre gostei muito de passar meu conhecimento, ajudar meus amigos nas matérias, antes de prova ou quando tinham dúvidas, e também trocar informações, aprender com eles e ensinar o que eu sei, porque assim eu acredito que além de estar ensinando, eu também estou aprendendo cada vez mais. A segunda parte, ela veio após cursar a disciplina de insumos agropecuários, a qual eu me interessei muito, porque ela aborda assuntos que são muito necessários para nós como engenheiros de agronegócios, e ter a possibilidade de passar esse conhecimento, de ajudar os alunos nessa disciplina, me deixou muito motivada. E a terceira motivação é o interesse em seguir uma carreira acadêmica futuramente. Eu acredito que com a monitoria eu posso me desenvolver muito para realizar essa etapa na minha vida. Falando agora um pouco sobre a questão da metodologia, como a gente está vivendo num mundo de pandemia e o período está muito difícil por conta dessas mudanças que está acontecendo e do ensino remoto, a metodologia ela ficou um pouco diferente do que era nos períodos presenciais. Então, no caso da monitoria de insumos agropecuários, o WhatsApp foi o nosso maior canal de comunicação, tanto no grupo de monitoria quanto no privado, que eram os 2 locais onde os alunos me procuravam. Então, muitas das dúvidas deles foram tiradas através do WhatsApp. Existe também a possibilidade da monitoria pelo Google Meet, que acontece toda quarta e toda quinta, porém os alunos eles preferem tirar as dúvidas deles através do WhatsApp. Acredito que por eles acharem um canal de comunicação mais fácil, eles conseguem me procurar em horas diferentes, que não são os horários da monitoria. Tem a opção de áudio, o que faz com que a explicação seja mais clara e objetiva. Além disso, uma outra metodologia que eu pude desenvolver foi ajudar a professora Fabiana em reorganizar os slides da matéria e tive também a oportunidade de dar uma aula para os alunos. Então, os resultados parciais, essa aula que eu tive a chance de apresentar foi a aula de práticas conservacionistas e que, além de ter sido muito importante para o meu desenvolvimento, eu também consegui levar a explicação de forma clara e objetiva para os alunos. E, além disso, eu também pude desenvolver um plano de aula sobre essa aula que foi dada de práticas conservacionistas, onde falo sobre o tema, os objetivos e outros assuntos. Durante o período, os professores também desenvolveram atividades avaliativas para ver o conhecimento dos alunos, e em cada uma delas, normalmente, havia procura de 4 a 5 alunos para tirar dúvidas através do WhatsApp. E, além disso, também foi marcada uma aula, um encontro juntamente com o professor Adriano, fora do horário de aula, sobre fixação biológica de nitrogênio. Porém, mesmo havendo a divulgação, os alunos não compareceram. E aqui, sobre as referências que eu utilizei durante esse período da monitoria, foi a apostila da matéria, o material complementar disponibilizado pelos professores no Google Classroom e o meu material próprio de quando eu cursei a disciplina. É isso, muito obrigada pela atenção.